Você já subiu uma montanha hoje. Não estou falando de uma montanha de verdade. Estou falando daquelas montanhas que a gente precisa escalar dentro da gente. Pois é sobre isso que vamos conversar agora. Seja bem-vindo. Meu nome é Mariana e este é o Mergulho num dos livros mais estranhos, mais bonitos e mais mal compreendidos da história da filosofia. Assim falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Né? E a nossa intenção aqui hoje é justamente afastar aquela nuvem de complicação acadêmica que tantas vezes intimida quem tenta se aproximar dessa obra. Né? O objetivo é desvendar essas metáforas e resgatar as ideias mais urgentes que Nietzsche nos propõe. Exato. Ideias sobre amadurecimento, sobre a nossa capacidade de criar os próprios valores. Com certeza. E faremos isso de uma maneira muito fluida, bem direta. Porque essas reflexões, por mais que estejam embaladas em poesia, elas descrevem com uma precisão cirúrgica a nossa rotina, as nossas angústias e as escolhas que a gente faz todos os dias. Antes de a gente entrar no livro propriamente dito, deixa eu te situar. Nietzsche era um filósofo alemão do século XIX que escrevia de um jeito diferente. Ele não gostava daqueles textos cheios de palavras difíceis e frases sem fim. Ele queria impacto. E Assim Falou Zaratustra é a obra-prima desse impacto. O livro conta a história de um personagem chamado Zaratustra. Ele é um sábio que vive isolado numa montanha, mas um dia ele decide descer. Ele quer dividir com a humanidade tudo que aprendeu na solidão. Só que ninguém está pronto para ouvir. Aqui é importante a gente lembrar: Zaratustra não é Nietzsche. Ele é um personagem, um veículo. É como se Nietzsche criasse um profeta, mas um profeta muito esquisito, que ri, que dança, que abraça a vida, bem diferente daquela imagem de profeta sério e barbudo que a gente tem. E sabe o que é fascinante? O aspecto psicológico desse isolamento inicial é um dos pontos mais ricos para a gente começar a pensar. Zaratustra ele sobe a montanha aos 30 anos de idade e permanece lá por uma década inteira. 10 anos em isolamento É total. assim, 10 anos apenas cultivando o próprio espírito. E aí Nietzsche utiliza uma imagem belíssima, a imagem de uma abelha que acumulou mel demais, para ilustrar esse estado mental. Nossa, essa metáfora é muito forte. É muito visual, né? Ela traduz perfeitamente aquele peso esmagador do conhecimento quando ele não é compartilhado. Porque existe um limite para o desenvolvimento individual isolado. Chega um momento em que a sabedoria acumulada começa a transbordar. E até a sufocar a pessoa, imagino. Precisamente, gera uma necessidade vital de encontrar mãos que se estendam para receber toda essa carga, todo esse mel. O que lhe chama muito a atenção nessa fase do mel transbordando é o paradoxo de querer iluminar o mundo e, de cara, esbarrar na mais completa resistência. E que resistência! Pois é, quando Zaratustra começa a descer a montanha, todo cheio de amor pela humanidade, ansioso para transbordar essa sabedoria, a primeira pessoa que cruza o caminho dele é um velho santo, no meio da floresta. E o santo não quer saber de nada daquilo. Nada. O santo, inclusive, avisa para ele não ir até as pessoas. Ele chama a humanidade de imperfeita demais para merecer atenção e afirma que o seu próprio amor é inteiramente dedicado a Deus, bem longe das falhas terrenas. Esse encontro na floresta é tipo uma das colisões de visões de mundo mais potentes da filosofia moderna. O santo representa toda aquela tradição que coloca o sentido da vida fora da vida real. Num plano superior. Isso. Para o santo, o isolamento é uma forma de manter a pureza intacta contra a sujeira do mundo humano. Só que Zaratustra não perde tempo discutindo. Ele escuta, ele se despede com uma gentileza enorme e assim que fica sozinho, dá uma risadinha silenciosa. É uma cena muito irônica. Muito. Ele pensa consigo mesmo surpreso. Como é possível que aquele velho no bosque ainda não saiba que Deus está morto? E olha, essa frase "Deus está morto" talvez seja a mais descontextualizada de toda a história do pensamento ocidental, não acha? Sem a menor dúvida. A maioria das pessoas lê isso como um grito raivoso. Como se fosse um ateísmo militante e agressivo. Mas lendo o contexto dessa passagem na floresta, fica evidente que o riso do Zaratustra é sobre um descompasso. O santo ainda opera num sistema de valores que esvazia a vida terrena de significado para apostar tudo numa perfeição sobrenatural. A morte de Deus, nesse contexto específico, aponta para o colapso desse sistema inteiro.
É o fim dessa estrutura que guiava as pessoas de fora para dentro. E o projeto do Zaratustra é descer a montanha justamente porque ele escolhe amar a imperfeição humana, certo? Ele busca ensinar que o sentido precisa ser construído aqui, no chão que a gente pisa. É a transferência definitiva de responsabilidade. Abandonar a ideia de que o sofrimento e as falhas da nossa existência são só uma sala de espera para um plano perfeito após a morte. E isso é aterrorizante para muita gente. É assustador. Se as estruturas antigas perderam a força de nos guiar, o ser humano é obrigado a assumir o encargo de ser o arquiteto dos próprios significados. É um peso monumental que gera paralisia. E é por reconhecer a dificuldade brutal desse processo que a jornada rumo à maturidade intelectual e emocional precisa ser desdobrada. E Nietzsche faz isso em etapas muito claras. Revelando exatamente como o nosso espírito se transforma diante dessas cobranças do mundo. Logo no começo da jornada, Zaratustra ensina uma das ideias mais bonitas do livro: as 3 metamorfoses do espírito. Presta atenção, porque isso é sobre você. A primeira metamorfose é o camelo. O camelo é aquele espírito que carrega peso. Ele vive de deveria. Eu deveria ser isso, eu deveria fazer aquilo. Ele carrega as regras, a tradição, o que os outros esperam dele. Mas chega uma hora que o camelo não aguenta. E aí ele vira leão. O leão é a rebeldia. Ele quer lutar contra o dragão, que tem escamas brilhantes onde se lê "tu deves". O leão diz "eu quero". Ele conquista a liberdade. Mas ele ainda está reagindo. Ele luta contra, mas ainda está preso ao que ele não quer. E então vem a terceira metamorfose, a mais difícil: a criança. A criança é o esquecimento, é o recomeço, é a roda que gira sozinha. Ela não carrega peso, nem luta contra nada. Ela simplesmente cria. Ela diz sim para a vida. Percebeu? Camelo, suportar. Leão, rebelar. Criança, criar. Nietzsche está falando sobre o amadurecimento de cada um de nós. A genialidade por trás dessa figura do Camilo é que ele não é só uma vítima passiva das circunstâncias. Tem uma psicologia aí que é, de certa forma, perversa e muito atual. Como assim perversa? O Camilo tem orgulho da própria capacidade de suportar sofrimento. Ele se ajoelha voluntariamente para ser carregado, ele reverencia a própria exaustão. Nossa, isso soa muito familiar. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade de hoje, basta observar a glorificação do cansaço crônico, a cultura de trabalhar até a exaustão física e mental, a obsessão por corresponder a expectativas inatingíveis. Aquela coisa de competir para ver quem dormiu menos, quem está mais estressado. Exato. O indivíduo sente um orgulho doloroso ao provar para os outros o quanto ele consegue suportar. Tudo isso é o camelo andando pelo deserto árido, sentindo nobreza no peso que está esmagando os ossos dele. É uma constatação bem incômoda. Porque, no fundo, a grande maioria de nós veste essa armadura do cansaço como se fosse um troféu, né? Sem perceber que está apenas carregando o peso dos outros. E aí, no meio do deserto, o camelo se depara com o dragão. E a imagem que Nietzsche cria para esse dragão é deslumbrante. É um monstro colossal, cheio de escamas douradas brilhantes. E em cada escama está escrito o "tu deves". O tu deves. A imposição milenar. Esse dragão simboliza tudo o que dita o rumo da vida moderna, desde tradições muito rígidas até, sei lá, os algoritmos que ditam o nosso comportamento hoje na internet. E inevitavelmente chega um ponto de saturação. O peso se torna intolerável, o ar começa a faltar, e a transformação do leão não é nem uma escolha consciente, é um instinto de sobrevivência puro. O leão é o momento da ruptura. Sim, ele traz a explosão vital necessária. O tu deres do dragão é destroçado pelo rugido de "eu quero". É hora de estar o balde, de sair daquele ambiente que suga a sua alma e de romper com o que te faz mal. É o momento de negar a trilha que deixaram desenhada no chão para você seguir cegamente. O leão finalmente conquista o próprio território. Contudo, tem uma grande armadilha filosófica aí. O leão é essencialmente um destruidor, mas ele é incapaz de criar. A identidade dele depende inteiramente do dragão. Exatamente. Ele existe exclusivamente para ser a antítese da opressão. Se não tem opressão, o leão fica sem propósito. E sabe o que me intriga muito nessa figura? É muito fácil ficar preso nessa fase do leão para sempre. O que acontece com muita frequência. Demais.
Pessoas que se libertam de um passado opressor, de um dogma, mas transformam a revolta em uma nova prisão. O indivíduo vira aquele crítico crônico de tudo que aponta o dedo para todas as falhas da sociedade. Mas que é absolutamente incapaz de propor uma alternativa viável ou construir algo próprio, né? Isso, fica estagnado numa posta de pura negação e amargura, reclamando o tempo todo, mas sem sair do lugar. O ressentimento vira o combustível principal de quem se recusa a avançar depois da vitória do leão. A demolição dos ídolos e das velhas estruturas é indispensável, claro, mas aquele espaço em branco deixado pela destruição não pode ficar vazio. A gente precisa preencher esse espaço. E é por esse motivo que vem a terceira metamorfose, A figura da criança. que representa o clímax dessa evolução. A criança traz consigo o poder monumental do esquecimento. Mas não o esquecimento no sentido de amnésia ignorante, certo? Uhum. Não, de forma alguma. É um esquecimento ativo. Significa não carregar as cicatrizes e os rancores das batalhas anteriores para o centro das novas criações. É fascinante pensar que aparentemente voltar a ser criança só como um retrocesso depois de ter sido um leão formidável e assustador. Mas a ideia do sagrado dizer sim e da roda que gira por si mesma muda toda a perspectiva. Se a gente observar o estado de pura atenção de uma criança construindo um castelo de areia na praia, a gente vê alguém imerso num foco absoluto de criação. E se a maré sobe e destrói o castelo, a criança não guarda rancor da água. Ela não tenta processar o mar ou se vingar das ondas. Ela simplesmente pega o baldinho e constrói de novo, num outro lugar, com a mesma empolgação. Transformar-se em criança é conseguir agir com essa integridade no mundo adulto. Parar de brigar com o passado e iniciar a construção de um caminho inédito com leveza. É o salto da reação para a ação autêntica. Deixar de moldar o comportamento apenas com uma resposta às feridas antigas para finalmente esculpir a vida a partir do próprio desejo genuíno. E quem consegue completar esse ciclo doloroso de destruição e renascimento, rompendo as barreiras da mediocridade, aproxima-se de outro conceito central do livro. Agora a gente precisa falar de uma palavra que assusta muita gente. Além do homem. Ou, como alguns traduzem, super-homem. Calma, não tem nada a ver com capa e cueca por cima da calça. O além do homem não é um ser biológico, não é uma raça superior, não é um ditador. Pelo contrário, o além do homem é aquele que supera a si mesmo. É a pessoa que cria os próprios valores em vez de simplesmente engolir os valores que a sociedade dá. Zaratustra desce da montanha e vai até a cidade. Ele quer anunciar o além do homem, mas o que ele encontra? Uma plateia que está interessada em outra coisa. Estão todos reunidos na praça porque vai ter um equilibrista na corda bamba. Ninguém quer saber de filosofia. E aí Zaratustra percebe o verdadeiro perigo da humanidade. Não são os monstros, é o último homem. O último homem é aquele que quer conforto, que não tem mais grandes desejos, que inventou a felicidade e fica piscando os olhos. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e ficam piscando. Eles querem segurança, querem que todo mundo seja igual, querem remédio para qualquer sofrimento. E Nietzsche diz, isso é a morte da humanidade. O livro coloca a escolha. Você quer ser o além do homem que dança sobre abismos e cria, ou quer ser o último homem que pisca os olhos? Essa cena na Praça do Mercado é um retrato tão cortante da nossa dinâmica social. Zaratustra chega, desfia um discurso inflamado sobre lançar a flecha do anseio humano para além das limitações. Convocando todo mundo a buscar grandeza. E a multidão olha para ele com tédio. Acham que ele é só o locutor contratado para anunciar o tal equilibrista. A expectativa do entretenimento superficial ofusca qualquer possibilidade de uma reflexão mais profunda ali. As pessoas só querem ver o show. Exato. Frustrado, Zaratustra tenta uma tática de psicologia reversa. Ele tenta enojar a plateia descrevendo a figura deprimente do último homem. Esse ser inofensivo que não tem mais estrelas dentro de si para dar a luz ao mundo novo. A ironia desse momento chega a ser cômica, mas de uma forma muito amarga, porque ele pinta o quadro desse indivíduo passivo, que tem um trabalhinho leve para o dia, um trabalhinho leve para a noite. Que tem muito medo do atrito. Isso, alguém que só quer se esquentar no frio sem correr nenhum risco. Ele espera a repulsa, mas o tiro sai pela culatra. A multidão vai ao delírio. Eles começam a gritar e pedir para o Zaratustra transformá-los nesses últimos homens. Faça de nós esses últimos homens e fique com o seu além do homem.
Eles literalmente aplaudem a estagnação. E olhando para a nossa cultura atual, onde evitar qualquer desconforto virou o grande objetivo de vida, é impossível não reconhecer as vozes dessa mesma praça. A configuração da nossa modernidade é, em grande parte, uma linha de montagem de últimos homens. O conforto anestesiado foi elevado ao status de virtude máxima. É a cultura da distração ininterrupta, sabe? Da rolagem de tela sem fim. Aquela rolagem infinita nas redes sociais só para fugir do tédio, a evitação sistemática de conversas difíceis e o sufocamento de angústias perfeitamente normais debaixo de uma camada espessa de positividade tóxica. Tudo tem que estar sempre bem. O último homem quer banir a dor de forma definitiva, mas ele ignora que ao erradicar a dor e a dificuldade, ele extirpa junto à paixão, a profundidade e o próprio impulso de superação. O detalhe de ficar piscando os olhos, que Nietzsche repete, ilustra essa sonolência crônica. É a recusa em manter os olhos abertos e fixos na beleza caótica e terrível que é o mundo real. Em oposição direta a esse desejo de fuga, Zaratustra implora que as pessoas permaneçam fiéis à terra. O além do homem é proclamado como o verdadeiro sentido da terra. O que na prática é um chamado radical para o amor ao destino, à vida crua e não filtrada, certo? Porque é muito tentador olhar para as tragédias do mundo e criar uma narrativa tranquilizadora de que um plano em outra dimensão vai justificar toda essa dor. Mas essa crença retira o peso e a importância do momento presente. O desafio de superar a si mesmo exige fincar os pés com muita firmeza neste chão. Olhar de frente para o abismo. Olhar para as nossas limitações e afirmar que nós mesmos vamos dar sentido à poeira dos nossos dias. Assumir as rédeas da existência envolve perigos que a multidão prefere ignorar. E é aí que o equilibrista entra na história. A metáfora da corda bamba. A travessia de uma torre para outra com aquele vácuo imenso embaixo dos pés é a imagem perfeita do indivíduo tentando deixar para trás a manada de últimos homens em direção a algo maior. E as pessoas na praça observam o equilibrista não por respeito à coragem dele, mas pelo gosto vazio da adrenalina alheia. Elas consomem o risco como puro entretenimento, enquanto mantêm os próprios pés bem seguros no chão de pedra. O desfecho acaba consolidando toda a tragédia dessa dinâmica. Durante a travessia, surge um bobo da corte que pula por cima do equilibrista. Isso provoca o desespero e a queda livre do artista em direção à praça. O impacto é fatal. E o que a multidão anestesiada faz? Aquelas mesmas pessoas que estavam fascinadas minutos antes simplesmente dão as costas. Elas se dispersam já em busca da próxima novidade, o entretenimento acabou, bola pra frente. A apatia total, mas Zaratustra não vai embora. Ele se abaixa ao lado do homem esmagado e assume o compromisso de enterrar aquele corpo com as próprias mãos. É um sinal de profundo respeito por alguém que ousou fazer do perigo a sua vocação. Só que isso gera uma virada no próprio Zaratustra. Enquanto ele carrega o cadáver através da escuridão do bosque, na noite fria, o peso físico daquele corpo catalisa uma revelação. Ele desperta para a inutilidade de tentar pregar para as massas. Ele compreende que o papel de um criador não é ficar gritando para os ouvidos ociosos da praça pública, e muito menos tentar pastorear uma massa que tem orgulho de estar adormecida. Tentar forçar o despertar naqueles que amam a própria cegueira é um gasto de energia tão estéril quanto arrastar um cadáver. A missão dele se refina de forma brutal. Em vez de arrebanhar o mundo inteiro, o objetivo passa a ser encontrar companheiros vivos. Indivíduos dispostos a assumir o risco da própria corda bamba, companheiros de criação que recusam essa mediocridade do último homem. Essa mudança de rota abandona a fantasia de salvar as massas e foca na revolução individual. A jornada de amadurecimento deixa de ser sobre converter quem quer continuar no conforto estático e passa a ser sobre encontrar parceiros que compartilhem da coragem de construir pontes sobre abismos. É o momento em que Zaratustra realmente entende como deve caminhar pelo mundo. O que deixa uma provocação poderosa para continuar reverberando por muito tempo depois que essa nossa reflexão terminar.
Ao examinarmos a teia das nossas próprias escolhas, os atalhos que pegamos e as dificuldades que evitamos a todo custo, estamos nos portando como a multidão confortável da praça, celebrando a distração superficial do último homem? Ou será que estamos buscando ser verdadeiros companheiros criadores dispostos a vivenciar as dores do camelo, a fúria libertadora do leão e a pureza de ação da criança para inaugurar os nossos próprios valores em meio ao caos? As respostas para essas perguntas não estão escritas na poeira da montanha, mas nos passos que decidimos dar no asfalto a partir de agora.